Começa agora o melhor do dia com Melqui Lima. Muito bem, boa noite para você. Farda do dia, rosa predominando. Você a partir de agora acompanha o nosso 28º episódio da segunda temporada do podcast O Melhor do Dia. Nosso papo de empreendedor de hoje, porque eu também tive um papo de empreendedor, na verdade os episódios são sobre empreendedorismo, recebendo hoje o secretário de Desenvolvimento Econômico, eu só vou até econômico porque o nome é muito grande, de Santa Cruz, Marcelo Kumaru, Marcelino Kumaru, enfim, como você queira chamar, para a gente ouvir da esfera pública municipal como está a tratativa com esse lance do empreendedorismo, que é bandeira nossa. Mas aqui ao meu lado está o meu companheiro de bancada, Alan. Boa noite, Alan, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Melqui. Boa noite a todos que nos acompanham aí por todos os canais, pelos YouTube, né? Spotify, por todos os canais. E hoje, mais um papo de empreendedor, né? Toda quinta-feira, trazendo hoje também uma pauta importante, né? Que é como o poder público enxerga a cidade de Santa Cruz como uma cidade empreendedora que é, né? Então, temos hoje aqui o secretário Marcelino. Obrigado desde já, Marcelino, por estar aqui presente, viu? Um papo muito bacana, uma aula, na verdade. Lembrei de você demais semana passada. Participei de um papo de empreendedor em Caruaru. A SIC Jovem de Caruaru, você com certeza conhece o pessoal, eles têm um papo de empreendedor, que é um projeto onde os empreendedores são convidados, as pessoas de comunicação, para falar sobre empreendedorismo. Eu estive lá, na hora que eu vi a inscrição, eu digo, vou me inscrever, porque tudo que for relativo a empreendedorismo interessa pra gente. E foi muito interessante mesmo. A Jaqueline Galvão, publicitária, o Livino Neto, que é um empreendedor também, o pessoal da SIC Jovem, falando sobre empreendedorismo. Então é nessa perspectiva que a gente vai conversar a partir de agora também com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Marcelo Kumaru. Tá chegando nossa vinheta. Entrevista. No podcast de hoje, este cabra aqui já me deu umas 250 entrevistas. Foi um bocado. Mas no podcast eu creio que seja a primeira. Ele já me deu entrevistas na rádio, em outras perspectivas. E aí, quando a gente estava discutindo a pauta, né, Alan, a gente chegou no seguinte entendimento. Nós já trouxemos empreendedores dos mais diferentes nichos. Nós já trouxemos diversos profissionais também para falar sobre. Eu digo, epa, vamos trazer também aqui a esfera pública, o poder público municipal, para falar também sobre empreendedorismo, para sabermos o que é que de repente está sendo fomentado, qual o suporte que a secretaria traz nesse contexto. E eu quero agradecer aqui a assessora Flaviana, ela fez assim, mas eu quero agradecer ela sempre intermediando esses nossos encontros. Eu quero dar um cheiro para ela grande, que é minha amiga. E dar boa noite aqui para Marcelo Kumaru, nosso convidado de hoje. Obrigado por ter topado numa quinta-noite para estar aqui, fora do expediente, mas falando sobre um assunto que eu sei que também você é entusiasta, que é o empreendedorismo, já que representa a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Melqui. Boa noite, meu amigo Alan. Sempre uma alegria estar aqui, né? Pela primeira vez, né? Sempre nas entrevistas, né, que a gente fazia. Hoje no podcast, né? Uma participação inédita. Mas é muito bom falar sobre empreender. Uma cidade, né, Alan? Uma cidade que ela é um berço do empreendedorismo. E a gente está aí para a gente debater, discutir, né? Mostrar o que o poder público está fazendo em relação a um tema tão importante e uma cidade que é referência numa região. Eu entrevistei o prefeito Fábio e ele trouxe uma definição que eu gostei muito, aí eu me apoderei dessa definição. E sempre que eu posso, eu repito. A gente estava falando sobre empreendedorismo também, ele disse, que Santa Cruz é um cotovelo. Geograficamente, tinha tudo para não dar certo, né? Pela lógica. É o finalzinho, não temos uma estrutura de água. A gente sabe, ninguém vai aqui romantizar, mas é um oásis. É esse caso de sucesso. A gente vê, observando a história de Santa Cruz, como a gente tem um povo forte, né? A gente tem um povo e criativo, né? Demais. Porque quando você vê a palavra empreendedorismo, o que é empreendedorismo? Empreendedorismo é você ter coragem. É você ver algo que você desconhece, mas eu vou realizar. Então é isso, é você ter a coragem de pegar, você saber o que é uma empresa, eu vou montar uma empresa que já existe e tal. Isso é você um empresário simples. Mas quando você fala de empreendedorismo, é você entrar em algo que você não conhece, né? E eu quero, através dessa questão, dessa situação, dessa empresa, desse comércio que eu não conheço, eu agora vou desenvolver isso aí. Isso é empreender. E Santa Cruz não foi diferente, né? A gente tinha tudo, a gente não tinha água.
O poder público, a gente está defasado há anos, a gente está correndo atrás, né? A gente faz parte da gestão para tentar equilibrar essa situação. Como você falou, a gente não tem a questão de água, estamos lutando por água. Né? E tinha tudo para ser uma cidade de 15, 18 mil habitantes, né? Uma cidade que não desenvolveu. Isso hoje tem uma cidade com mais de 120 mil habitantes, um polo de confecções muito forte, um moda center, altas horas, calçadão e o comércio em si e as outras empresas que estão surgindo, né? Empresas de serviço terceirizado, que a gente está batendo muito nessa tecla lá, que as pessoas possam investir também, vir para Santa Cruz, a questão do serviço terceirizado. Muitas vezes a gente contrata serviços de fora, porque não tem aqui. Verdade. Ainda falta empreendedores nesse sentido. Né? E a gente, como poder público, está preocupado com isso. E estamos realizando algumas ações nesse sentido. É interessante você falar dessa questão da população, porque aí você foi falando e foi me desenhando aqui geograficamente essa história da região. Nós temos, sem menosprezar, pelo amor de Deus, mas nós temos Taquaritinga, Jataúba, tantas outras cidades no entorno que não conseguiram o êxito que Santa Cruz obteve com essa história da confecção, com o empreender de forma geral, já que agora estamos conseguindo diversificar, né? Até pouco tempo, de fato, era só confecção. E nós hoje temos uma diversificação, ainda que tímida, mas nós temos outros potenciais. Inclusive, daqui a pouco você pode até falar Só sobre um isso detalhe, também. tu falando sobre essas cidades. Você acredita que essas cidades vizinhas, ela depende tanto de Santa Cruz e vem comercializar aqui? Em Natal, existem várias facções, acho que ela sabe disso, várias facções que confeccionam para Santa Cruz, que é a questão da moda íntima. Massa. Então você vê, Natal depende. Ou seja, não estamos falando só de quem está aqui do lado. Está falando de 350 quilômetros, né? É. Ou eu estava em Cupira, eu estava na FIEP foda. esses dias, estava tendo uma palestra lá, Cupira, Passira, essa região toda, meu, que tudo está dependendo São do polo. 52 cidades, né? 52 cidades, é. Que hoje ela participa do polo de confecção. Você fala, Mel, que assim, em relação que não desenvolve, mas assim, elas desenvolvem indiretamente, né? Sim. Porque a produção mesmo, assim, tem muito lá. A comercialização é feita aqui, mas ela gera muito emprego, Lá. né? O começo é lá. Gera lá. Gera muito emprego. Eu digo assim, desenvolve no sentido, eu me ative à questão populacional, Sim. né? Ah, Mas, de fato, certo. observando esse ponto que você está falando, ela faz parte da cadeia. Então, é tão importante quanto. Mas o boom populacional aconteceu em Santa Cruz. É. Eu sou santa cruzense da Gema, né? Alan é adotado, mas se tornou santa cruzense, tudo bem. Mas eu sou da Gema, então eu tenho um amor muito grande por Santa Cruz. E é um case de sucesso isso aqui. Essa cidade, você se apaixona por ela. Eu viajo em algumas cidades, né? Mas minha paixão é Santa Cruz. Eu tenho a paixão, ela é enorme. Eu sinto saudades quando eu viajo. Eu vou para outra cidade, eu sinto saudade dessa terra. É a sensação de, na volta, passar na volta de Serrote, né? E Isso. dizer, tô chegando em casa. A gente se preocupa com as questões do município que melhore, né? A gente se preocupa, a gente perde noite de sono para que a coisa funcione, porque a gente ama essa terra. Sim. Né? Quando a gente ama, a gente, difícil, né? Você principalmente tem uma tarefa difícil. Assim, porque você assume uma secretaria enorme, né? Com uma responsabilidade enorme, não? Então, assim, não é fácil, não. E aí tem que gostar mesmo da cidade para fazer isso, né, Marcelo? Deixa eu lhe perguntar uma coisa. A gente tava falando aqui e a gente entende que a Santa Cruz, eu acho que é unânime aqui a gente entender que Santa Cruz é uma cidade muito importante economicamente para Pernambuco e para a cadeia têxtil no geral no Brasil. E você encabeça a secretaria que é voltada para essa parte de empresa, de empreendedorismo, né, do desenvolvimento econômico. O que é que a secretaria hoje ela entrega? O que é que hoje ela tem, assim, como é que ela pode atuar, né? De repente, as pessoas estão precisando até de saber, de fato, né? Acho que é importante hoje você estar aqui para falar um pouco sobre isso. Muito importante isso, Alan, você falar, né? E é uma das preocupações do nosso prefeito e nossa também. A gente fez um estudo em parceria com o CDL. Eu bato no peito e falo direto dessa pesquisa, né? E o CDL nos mostrou alguns pontos importantes. E a partir dessa pesquisa, a gente começou a fechar algumas parcerias. Né? Quando a gente mostra, né, que as vendas online e digitais cresceram 85%, mais de 85%, mas tem um ponto importante aí, que é a questão do ponto fixo. Sim. Eu vendo online, mas eu preciso de ter um ponto fixo para me dar credibilidade às minhas vendas. Hoje o Moda Center, né, que ele é um centro de distribuição junto com o Calçadão e Altas Horas, mas tem os pontos fixos.
E a gente precisava melhorar, a gente precisava fazer algo para a gente ensinar e as pessoas melhorar na questão do empreendedorismo. A gente lançou vários cursos agora do empreendedor jovem, que é o Decola Jovem, que é um sucesso. Inclusive foi reconhecido agora, saiu até na TV, e teve uma entrevista de uma pessoa que fez o curso aqui, né? Então a gente trabalha na base a questão do empreendedorismo. Fechamos uma parceria, Melk, importantíssima com o Sebrae. Acho que o primeiro município a fechar a parceria com o Sebrae, depois os outros municípios fecharam também. Né? Em qual sentido? A gente está trabalhando o empreendedorismo nas escolas, anos finais. Porque o aluno, quando ele sai da escola, dos anos finais, o que é que eu vou fazer? Para onde eu vou? Para onde eu vou? Então, a gente já está trabalhando na base, já está funcionando. Inclusive, vai ter uma feira lá agora em julho, já com os alunos dos anos finais, com parceria com o Sebrae. Né? Trabalhando na base do empreendedorismo, mas a gente precisava trabalhar um pouco no calçadão. Como? Aquele povo que tinha dificuldades, o que é que a gente fez? A gente selecionou 120 empresários lá no calçadão e estamos fazendo um treinamento com eles durante um ano, praticamente 6 meses a um ano, da base até o produto final. Como você criar seu produto, como a questão empreender, o que é empreender, qual a base do empreendedorismo, para eu ter uma empresa forte, para mim ter uma empresa consolidada, para eu ter um mercado forte, não confundir receita com despesas, né? Ter um marketing digital eficiente. Certo? Como? Só que as pessoas têm dificuldade, muitos deles não têm conhecimento, às vezes não tem até a instrução, não tem leitura. Sim. Mas a gente, se você não tem, seu sobrinho tem, o neto tem, alguém da casa precisa fazer. É porque eu acho que o mundo, assim, ele tá numa transformação, né? Nessa era que a gente sai, entra no digital, e principalmente teve uma aceleração enorme na pandemia, né? Na pandemia. E aí tem muito esse perfil que você está falando, Marcelo, do empreendedor local. Ele fazia o seguinte, fazia sua mercadoria, botava no banco, o pessoal vinha de fora, comprava sua mercadoria e voltava pronto. Ele fabricava e assim ia vivendo, né? Desse jeito. Só que o que aconteceu na pandemia, né? Aconteceu um aceleramento digital, onde as grandes empresas de outros países, como a China, entra vendendo no digital e aí começa a perder mercado. E aí eu acho que essa importância dessa preocupação da secretaria em colocar o cara, só você entender sua cabeça de empreendedor. Perfeito. Né? Não é, eu acho que o cara que pensa hoje no comerciante em si, ele vai ficar para fora. Sim. Ele vai ficar fora. Não, ele tem que pensar com a cabeça de empreendedor e entender um pouco do negócio em si. Né? Deixa eu destacar aqui e parabenizar a esfera municipal, porque está fazendo esse trabalho junto às escolas da rede pública municipal, e destacar também um trabalho da escola estadual. Eu estive semana passada com uma palestra, um projeto que eu tenho que se chama Comunicador Social Profissional do Milênio, para despertar também esse lance do empreendedor, porque a galera está saindo do ensino médio e chegando no ensino superior. Sim. E eu fiquei muito feliz em saber que da grade curricular da escola estadual tem cadeira sobre empreendedorismo. Sim. E agora você me traz essa informação que o município também está tratando disso. Então, porra... Eita, não posso chamar a palavra não. Já chamei. Porra, estamos no caminho certo, é sobre isso, né? Você vê, por exemplo, hoje tem muito profissional, a gente sempre fala sobre isso. Médicos, enfermeiros, jornalistas, advogados, enfim. N profissionais que saem da faculdade sem nem saber o que é empreender. Aprende o ofício. A gente vê muito nesses profissionais liberais, né? Que ele aprende a fazer a parte técnica. É o dentista. Mas e o empreender disso? Vender o seu serviço? Isso. E aí, atacando na base, como vocês estão fazendo no município, e o Estado está fazendo, a gente vai fazer uma diferença muito grande, porque a gente está tratando de pessoas que vão entrar no campo do empreendedorismo com um preparo diferente. A gente também está, que é uma novidade agora, é o Centro de Tecnologia da Moda. Que na verdade ele vai ampliar. Vai ser uma agência de desenvolvimento, Certo. onde lá vai ter a sala do empreendedor. Boa. Isso com consultores, para tirar dúvidas, e vai funcionar aberto ao público. Né? Diante disso, lá além da sala do empreendedor, a gente tem parceria com os bancos, e ela sabe disso, a questão de você quer um crédito para investir no seu comércio, um capital de giro, né? Vai ter também, e a cereja do bolo. Sim, eu tenho meu produto, fabrico, estou bem, como eu faço para divulgar nas redes sociais? A gente vai disponibilizar, um estúdio fotográfico. Boa. Para as pessoas fotografar o seu produto. Ótimo. Como divulgar da maneira Parem correta. de ir para a porta daquela mansão. Impressionante. A mulher da mansão já reclamou, sério. Eu passei, Porque rapaz, a galera tá trocando de roupa lá na porta da mansão. Eu passei, tem um pessoal bem bonitão lá, todo fortão. Não digo, tá. Aí, isso
é importante Sim. porque você vai ter a oportunidade de você vender o seu produto. Ou seja, o município está fomentando, mas também está dando um suporte, O suporte. além disso. É bacana. Porque você tem que mostrar também, né? E eu quero dar os parabéns a Alan, né? Pelo empreendedor que você é. Né? Além de você gerar emprego. E agora renda, jornalista. Tá? Jornalista também. Mostra que é empreendedor. Exatamente. Você gera emprego, renda, sua empresa é consolidada, não só em Santa Cruz, mas em Pernambuco todo. Isso é importante, parabéns. Né? Serve como exemplo, né, para os outros. E é importante você mostrar, Melk, que além das vendas online, você tem que mostrar o seu dia a dia na sua empresa. Para você mostrar credibilidade. Não importa o tamanho, né, Alan? Não importa o tamanho da sua empresa. Isso é tão importante quanto o produto. Exato. Isso, não é, Mel, que pode falar muito bem disso. O dia a dia é tão importante quanto o produto de você mostrar. A presença digital do empreendedor, seja de que tamanho for, como você Sim, bem disse, tamanho for. tem que ser humanizado. Exato. Catálogo é chato. É horrível você que é empreendedor e manda um catálogo. Ninguém quer ver catálogo, a gente quer saber o processo que está por trás disso. Como está sendo feito. Como tá sendo... Autoplanos não é o plano. Inclusive tá aqui, viu? Faça o seu. Não é o plano para você assegurar o seu. É quem está por trás. Quem são as pessoas dessa empresa? Quem é Alan? Isso. O que é que tem ali de Mostra história? credibilidade. Credibilidade. Isso é importante, entendeu? É isso que a gente quer mostrar para não só o calçadão, depois a gente vai expandir, né, mas o calçadão, porque a gente precisava dar uma atenção muito grande ao E calçadão. também uma mola, né, ali, né, Marcelino? É uma mola propulsora ali. Porque queira ou que não queira, mesmo diversificando, como o Melco falou, que Santa Cruz vem diversificando Sim. em outras áreas, mas ali o calçadão, o Moda Center, ele é uma mola propulsora da Inclusive o economia. calçadão, Né? Então, não estou menosprezando, mas o calçadão é maior do que outras horas, né? Eu tô falando em volume Sim, mesmo e tal. sim, Ou seja, um instrumento importante. Ô, É um meu, workshop ao céu aberto. Para você ver a atenção que a gente quer dar, a gente viu a necessidade de a gente ter uma estrutura melhor de banheiro, colocamos. A gente vê a estrutura de ter um acesso melhor ao calçadão. Fizemos agora o combinário, né? E colocando iluminação. E um fato importante, que é um detalhe, que vai ajudar no comércio, é disponibilizar a internet de graça. E já estou fazendo o teste. Porque se o cara está vendendo lá, ele precisa ter lá disponível, ter uma conexão. Um sistema de monitoramento, né? Acompanhamento. Então, a gente precisa pensar na cidade, não só agora para o presente, mas a cidade para o futuro. Né? A gente precisa da cidade daqui a 10, 15, 20 anos. Hoje a gente está como secretário, amanhã não está. Mas você tem que desenvolver um papel que a gente possa, que as pessoas possam caminhar pelo caminho correto, pelo caminho certo. É uma cidade até feita de Santa Cruz, né, Marcelo? Que é uma cidade que cresce rápido. Quando eu cheguei em Santa Cruz, eu acho que Santa Cruz, quando eu cheguei em Santa Cruz, eu tinha 39 mil habitantes. Não tinha Quando eu chegado nos cheguei. 40. E aí, rapidamente, a cidade cresceu. E aí, como você falou, tem que pensar Santa Cruz lá na frente, né? E aí, são essas políticas que, como você desenvolve bem e coloca, né? E já pensa lá na frente, né? Para não ter um gargalo, né? Para nunca, como você disse, tem uma herança que vem de muito. Não é de hoje, né? Tem que ser um esforço coletivo, A gente né? tem uma dificuldade, né, para resolver. Mas se você está agora, tente resolver o que pode. Né? A cidade cresceu muito e o déficit público ele é muito grande. Não dá para chorar do leite derramado, Não dá, né? mas a gente precisa compensar isso. Sim. E está em alguns pontos, estamos avançando e é importante, né? E todos juntos, a cidade de Santa Cruz, o nosso município, ele é diferenciado de qualquer outro lugar do mundo. Né? A nossa cultura, os costumes, o jeito das pessoas. O dialeto, né? O Tem um dialeto só é de Santa Cruz. diferente, né? A Santa Cruz é diferenciada, por isso que a gente é apaixonado por ela. Marcelino, no campo, existe alguma parte da secretaria que olha para o campo também, trazendo para desenvolver essa parte empreendedora? Sim, isso é fundamental. Boa pergunta. A gente está trabalhando muito a questão do PAA, que é o Programa de Alimentação, né, que a gente distribui, que a gente quer que esse agricultor forneça para a merenda escolar. Hoje ele já fornece, mas de uma quantia pequena. Né? A gente pegou de 20 mil reais, já ampliamos para 120 mil, ampliamos para 200 mil agora, né? E a tendência é ampliar. Porque a informação que tinha para o Estado, Melk, é que Santa Cruz era 2% de agricultores. Sim. Por quê? Veja outra coisa que a gente observou. O nosso agricultor, ele é agricultor, mas a esposa tem uma facção. Na zona rural.
E a gente discutindo até com o Banco do Nordeste, Alan, e foi lançado o programa Prodetec, que tu conhece. E esse Prodetec, ele pode tanto beneficiar o agricultor, como ele pode também beneficiar a questão da costura. Mesmo sendo Mesmo na mesma casa. Interessante. E a gente pegou esses números porque não era contabilizado esse agricultor, era só como na questão da confecção, e a gente começou a mostrar para a Secretaria de Agricultura do Estado que aquele marido daquela pessoa, o esposo, o filho, também era agricultor e produzia. E a gente está aumentando esses números. E a gente quer que daqui uns dias, regularizando o selo SIM, isso em parceria, o Sebrae nos está ajudando nesse sentido. Regularizar o selo para que você possa também fornecer a galinha caipira para a merenda escolar, que você possa a questão da carne de bode para oferecer para o próprio porco. Então, a questão da verdura, a questão de legumes, para fornecer também a questão do leite. Sim. Né? O leite é fundamental. Existem agricultores aqui de cabra que o leite hoje está sendo desperdiçado da capricultura. Você pega lá, os caprinos, produz o leite, mas não tem onde fornecer, porque não tem estrutura. A estraga tem que descartar. Estraga tem que descartar. Aí desmotiva. Verdade. A gente tem que arrumar um meio de absorver. Sem falar que isso esses também leites. qualifica a merenda, né? O aluno tem acesso a uma alimentação mais saudável. Tem um saudável. projeto do mel agora que a gente está querendo implantar para o próximo ano. Existem muitas abelhas aparecendo no município, né, nas casas das pessoas, porque vai se mudando, até porque, isso é um dado importante, sei lá. E a gente comemora isso porque 40% de Santa Cruz está mais verde. Pode observar. Isso não é um mérito só da gestão, mas das pessoas que estão tendo a consciência de preservar o meio ambiente. Coisa boa. Então, até as próprias abelhas vêm por conta disso também. E a gente quer pegar essas abelhas, vai ser relocadas para um local, e elas vão reproduzir esse mel, e esse mel vem para a merenda escolar. Na minha época era biscoito com quiçu. Quem me disse? Na minha época era biscoito com quiçu. Então, são um caminho. Aí você diz, é fácil? Não. Não é um caminho fácil. Você tem que quebrar barreiras. Mas precisa quebrar. Cultural, né? Assim, porque Que eu acho que é mais difícil, inclusive, né? A barreira cultural. É a barreira cultural. Até porque, assim, tipo, você sustentar essas pessoas para fazer uma produção rural, e aí você, de lado, você tem uma pessoa que está produzindo confecção, Lucrando e às vezes rápido e lucrando muito um pouco mais. mais rápido, né? E aí é um desafio, eu acho, que para a secretaria também, que eu acho que também tem muita gente que ainda quer aquilo, gosta daquilo. Né? Eu tenho uma propriedade em Taquaritinga que a pessoa que trabalha comigo lá, ele trabalhava na confecção, pediu demissão para trabalhar lá. Disse, eu amo fazer isso. Então, Vem tem aí muita alto gente. mel. Nota o que eu tô dizendo. Deixa eu inventar. Já tá no mel, já. Nasceu a princesa filha dele, aí vem aí alto planinhos. E assim ele vai entendendo. E aí eu acho que é bem disso, né? Tem muita gente que quer ficar na zona rural. Se identifica, né? Se tiver uma possibilidade de ter Um suporte. né? Eu acho que Verdade. Funciona assim. Eu tenho uma vaca de leite. Você tem 200 que eu sou. Eu vendi as minhas. Fiquei depressivo quando eu vendi meus bichos. Oh, meu Deus. Eu fiquei triste. Fiquei triste. Vendi meus animais, abandonei meu sítio. eu tô apaixonado pelo meu sítio. Na verdade, chega a pele dele é limpa. Eu tô todo estressado. Vou comprar uma vaca. Mas diga lá. Vamos supor que você tem 5, 6 vaquinhas, mas você precisa escoar o leite. Sim. Se você tiver alguém que absorva o leite, ele só precisa que aquele leite consiga só dar ração para os animais. Você dizia o lucro dele? O lucro dele está nos bezerros. Com 1 ano ou 2 anos, ele vai ter 5, 6 bezerros aqui, que vai dar uma lucratividade a ele pelo trabalho. Esse é o lucro do agricultor. E o lucro com o bezerro é muito maior do que o leite. Perfeito. Ele só quer que o leite que ele venda, ou a produção que ele venda, dê o dinheiro da ração, o dinheiro da palma, o dinheiro do farelo, Pra alimentar. o dinheiro de pagar alguém para alimentar. Só que é isso. Quando eu digo que o podcast, o Papo de Empreendedor, é uma aula, o homem está ensinando a ganhar dinheiro com vaca. É sobre isso. Olha, eu gosto muito do campo, mas deixa eu voltar para um assunto que você Bora. falou lá no começo, sobre o centro de... Eu esqueci. Tecnologia da moda. Tecnologia. Fale mais sobre isso, eu fiquei curioso. Nós temos essa parte da zona rural, que é importante e tudo mais, mas vamos deixar de lado só um pouquinho. Depois a gente volta a falar sobre o campo. Mas fale sobre esse centro mais ali. Como é, quando vai ser, já existe, já tem prazo, como é que vai atender? Você já falou de alguns braços que vão alcançar o empreendedor, mas eu queria mais detalhes sobre ele. Isso. Primeiro a gente está montando ele já, está Certo. construindo. Né? Vai funcionar ali de lado da mobilidade.
Como funcionava a agência do trabalho? Sim. Vai ser lá, vai ter toda uma estrutura, né? A gente vai construir um auditório Boa. para 150 pessoas, 200 pessoas, né? Para a gente dar Pra fazer palestras. esses treinamentos. Fazer esse treinamento, palestra, né? É importante. Né? Tem mais 2 salas de aulas, Mac, que para cursos pequenos. Né? E como é que ele vai funcionar? Primeiro, a gente está captando as pessoas, né? Essas 120 pessoas já, e já está começando o treinamento. Tentar orientar eles em todos os sentidos, na questão do empreendedorismo. E a sala do empreendedor? A sala do empreendedor, ela tira todas as dúvidas do empresário ou que pretende ser empresário. Sim. Se for uma abertura de empresa em relação à Rede Sim, como abrir uma empresa. Que tipo de empresa? Que tipo de empresa? Certo. Qual o custo? Qual o imposto que eu vou pagar? A empresa do MEI eu pago tantos por cento, a empresa do Simples Nacional começa com 5,5%, vou para até 12%. Qual o faturamento? Até 3,5 milhões ou 4 milhões. Empresa de pequeno porte. Então, essa dúvida você vai tirando e a gente vai orientando lá na sala do empreendedor e tirando a dúvida de cada um. Sim, mas eu preciso de uma consultoria sobre a questão de custos na minha empresa. Sim. Vai ter um consultor para tirar a dúvida dele. Tudo isso gratuito. Tudo isso gratuito, não vai pagar nada. Certo. Mas eu preciso de uma consultoria para a questão de receitas e despesas. Vai ter um consultor para tirar dúvidas, tanto consultoria online como consultoria presencial. Eu preciso de uma consultoria de marketing. Vai ter a consultoria de marketing. Certo. O ideal, a gente quer formar turmas, né, pequenas turmas de 15, 20 alunos, né, que tem salas para isso, para a gente ir dando essas consultorias, fazendo esses cursos e tirando todas as dúvidas. Isso é uma agência de desenvolvimento municipal que ela tem que ficar permanente, ela. Né? Eu acho que é um trabalho que ela tem que ficar. Tem que ser uma política pública. Uma política pública. Porque a gente é uma cidade forte, de um polo de confecções forte. Né? E não tem uma agência de desenvolvimento que possa capacitar. Porque tem pessoas que ele sai de determinado setor que não tem conhecimento nenhum. Ele tem um talento natural para a confecção, mas esse talento natural ele precisa de algumas orientações. Precisa ser lapidado. Até porque essa questão de... a gente tem eu acho que é um problema, mas também tem da questão cultural, que é a questão da informalização. Né? Eu acho que isso vai ajudar bastante a pessoa que é informal, buscar informações para que ele possa estar formalizando seu negócio. E aí vai ter acesso a crédito, né, Marcelinho? A crédito, a estar participando de projetos, né? Que eu acho que sem você estar formalizado. Às vezes as pessoas pensam, não, vou pagar um imposto, mas quem paga o imposto é o consumidor. Né? Então, tem que mostrar isso, tem que quebrar essa barreira. Né, eu acho que é importante, quando você traz o assunto e aproxima mais, né? Porque assim, você pegar um grande empresário e mostrar para ele isso, beleza, o cara tem condição de estar buscando consultoria e tal. Mas essas pessoas do calçadão, essas pessoas que têm principalmente uma condição pequena, de não estar pagando, que o cara pagar um consultor é caro. Mas quando ele tem esse acesso pelo poder público, isso ajuda bastante. Né? É um problema. E quebra esse tabu, né? Eu acho que esse tabu da informalidade em Santa Cruz ainda existe forte, sabe? E eu acho que quando a gente os números são altos, né? É uma dor, é um problema, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade, né? De fazer essa mudança. E só a nível de informação para você, empreendedor que não sabe, quando você está literalmente cortando direitinho, né, com a legislação e tudo mais, o Banco do Nordeste, né, oferece com um juro, eu mesmo fiquei assim, incrível, com o quanto é pequeno o juros, e grana, muita grana, para o empreendedor, o Banco do Nordeste e outros bancos, né? Tô falando do Banco do Nordeste, mas tem grana, tem muita grana para emprestar, para você investir no seu empreendimento. É porque o povo tem que entender o seguinte, quando eu pego um empréstimo no banco, eu tenho que ter um objetivo. Agora não vai você ver aqui dá o galo. Qual é o meu objetivo? Meu objetivo é isso, aqui é abrir um comércio, ganhar Qual é a finalidade disso, né? E até isso precisa de uma orientação, né, lá? Porque não é só pegar o dinheiro, você tem que investir o dinheiro, qual o retorno que eu vou ter nesse dinheiro, qual o prazo de retorno, porque o Banco do Nordeste, ele varia de 6 meses de carência a 2 anos de carência. E outra coisa, ele pergunta tudo, viu? Você não chega lá no banco e pegar 50 mil conto. Não, você vai ter que dizer de fato. Mas é como o Marcelino está falando. E principalmente, crédito para a indústria é muito fácil, porque ele entende que quando você dá um crédito para a indústria, ele vai comprar maquinário, ele vai contratar mais pessoas. Gira. E a economia vai girar. Vai girar. Então, eu acho que, por isso que eu insisto, assim, as pessoas que são informais, procurem aí a secretaria dando a oportunidade para você buscar conhecimento e estar saindo da informalidade.
eu fico muito feliz, porque, por exemplo, nós temos aqui nessa mesa 3 pessoas de 3 situações diferentes, em um contexto muito interessante para a nossa cidade. Nós estamos falando de um momento em que a iniciativa pública oferece um suporte do caramba, não vou chamar outras palavras não, porque não pode, um suporte bacana para isso. A iniciativa privada, a Alan tem, por exemplo, a Faculdade Autoplanos, que treina o seu empreendedor, e ele não está, o seu funcionário, colaborador, ele não está preparando só para autoplano, vai sair de lá um monte de gente qualificada para o mercado. Eu, com os meus treinamentos, com a minha abordagem, também estou contribuindo. Então, Santa Cruz é tão incrível, eu sou tão babão dessa cidade, que nós estamos vivendo um momento muito positivo, onde todas as frentes estão atacando para o fortalecimento do empreendedor. Isso é muito massa. Deixa eu falar outro ponto importante que a gente está trabalhando, é sobre o jovem aprendiz. Sim. Ah, legal. Boa. A gente fez uma reunião já essa semana, fizemos um fórum a semana passada. E o poder público ele tem que participar disso aí. Ele tem que incentivar, né? Porque quando uma empresa ela contrata 2, 3, porque a empresa do Simples ela não é obrigada, mas ela também não é impedida de contratar. Porque além de você estar contratando um jovem aprendiz entre 14 até 24 anos, você está fazendo serviço social. Sim. Qual era a barreira das pessoas? Não, o cara não tem experiência nenhuma. Eu vou encontrar uma pessoa que não tem experiência nenhuma para trabalhar. Vou ter que parar para ensinar. Para trabalhar 6 horas, para trabalhar 4 horas. Gente, você está treinando um jogador. Aquele camarada ele pode ser o seu melhor jogador depois de 2 anos. Sim. Você está dando uma oportunidade. Eu vi um depoimento no cara que ele começou como jovem aprendiz na Compesa. Ele hoje é um grande empresário em Pernambuco. Mano. E ele vai dar uma palestra aqui. Porque a gente está incentivando as empresas a contratar os jovens aprendizes. Boa. Já tem uma empresa já que vai começar a treinar. O Atacadão já está contratando, o Atacarejo e outras empresas. Mas a gente está tentando fechar essa parceria para as outras empresas e o próprio município também contratar. Boa. Entendeu? Isso é importante. Então, esse trabalho que a gente está fazendo em cima do jovem aprendiz e principalmente aquele de medida socioeducativa. O camarada cometeu um pequeno delito, mas está na escola. Qual a oportunidade que a gente vai dar aí? Qual o caminho que a gente vai fazer? Empreender é como eu falei, é ter coragem, é enfrentar desafios, depois que você se tornar um empreendedor, você também tem que ter o mesmo pensamento e dar oportunidade às pessoas. Então a gente precisa, como empresa, como município, também ter esse trabalho social importante. E a questão do empreendedorismo parte também do jovem aprendiz. Acho que é fundamental que a gente está lutando por isso, né? Para a gente implementar aqui. Eu posso até falar, Marcelino, eu tenho hoje 4 jovem aprendiz lá e tem um que passou de jovem aprendiz Trava-línguas. para contratado. Eu Cumpriu tenho ali 8 aquele período pessoas e que tá. foi contratado. E assim, eu sou muito satisfeito, porque esse pessoal, essa galera mais jovem assim, não menosprezando a gente com os cabelos brancos, né? Mas o pessoal deixa o cara atenado, principalmente essa parte digital. Digital. Né? Vem com energia diferente. Vem com energia diferente. A gente E tem... quando você dá uma oportunidade a ele, Alan, você dá uma oportunidade a um jovem que às vezes o pai não tem condições, às vezes, de dar uma estrutura, de comprar uma roupa melhor, de comprar um celular, de comprar. Para ele gostar de ir para as festas, quando ele recebe o primeiro salário dele, ele começa a ter um ânimo diferente. E é isso que a gente precisa. O poder público, o empresário. A gente está aqui para isso, a gente tem que proporcionar o melhor para o outro. Agora, essa questão é que você importante. fala sobre treinar esse jovem faz toda a diferença, porque a indústria, a empresa está pronta para absorver, para abraçar, mas ela também realmente, a gente sabe que ela não pode parar para preparar. Né? Então, quando o poder público traz esse jovem já com o mínimo que seja de formação, de instrução, de orientação, já quebra o galho da indústria muito bem. Eu tenho uma prima, por exemplo, que começou como jovem aprendiz no Moda Center Santa Cruz, que o Moda Center também já tem uma política nesse sentido há um tempo, né? E ela foi contratada e passou muito tempo no Moda Center e cresceu bastante. Então, é uma baita de uma oportunidade. E outra coisa, falar sobre para quem teve essa questão de ser socioeducativo e tal, é importante, porque é uma obrigação, né, da indústria, do setor público, como abraçar essas pessoas. Tem todo um contexto por trás, né? A gente está agora tentando adequar uma lei municipal que as empresas que prestem serviço ou que ganhem licitações aqui em Santa Cruz de prestação de serviço, que tenha por obrigação de contratar pelo menos 2 ou 3 jovens de medida socioeducativa. Certo. Porque a gente precisa dar uma oportunidade a essas pessoas. Eu acho também. Eu acho que a pessoa fez errado, eu acho que as pessoas têm que ter a oportunidade
Quando você olha o contexto, Alan, da pessoa, o que cometeu, às vezes são delitos pequenos. E outra Às vezes coisa, falta de oportunidade, Falta né? de oportunidade. e você disse, essa pessoa ela está na escola, ela está cumprindo ali alguns requisitos que encaminham ela como Isso. apta para estar nessa oportunidade, né? Então, eu estou muito feliz com esse projeto também, que faz parte também da Agência de Desenvolvimento. Né? Ele faz parte também, é uma das pastas de lá. Né? E a gente está ampliando isso aí. Sugestões também são bem-vindas, às vezes isso é importante, né? Para a gente ir melhorando, porque isso é um setor que ele deve ficar à disposição da população de Santa Cruz por um bom tempo. Eu acredito que até definitivo, não só nessa gestão, mas em outros que possam vir para aperfeiçoar cada vez mais os empresários de Santa Cruz. Marcelino, no tocante que diz respeito, assim, né? Santa Cruz ele tem um turismo econômico, né? Que aí é o pessoal que vem das outras cidades para cá, né? Mas a gente tem alguma coisa sendo desenvolvida para o turismo, que assim, a gente tem alguns pontos, né? Como a Serra do Pará, eu acho que é um ponto turístico legal e pode ser desenvolvido, né? Tem alguma coisa que a Secretaria hoje, ela vem trabalhando nesse ponto? Primeiro, a gente conseguiu colocar Santa Cruz na rota do turismo. Não existia. Né? Isso foi fundamental. E a gente está se aperfeiçoando juntamente nas agências de turismo, né? A gente está participando agora do sindicato, da questão das cidades que tem turismo, para a gente aperfeiçoar nesse sentido. Tem algumas coisas que são importantes, que mudou muito, que é a questão do Natal. O Natal ele consegue atrair hoje um bom número de turistas. Inclusive, pessoas, às vezes não é turista, mas que moravam em outras cidades, que tem parente aqui, Sim. e vem passar o Natal agora aqui, que não vinha, porque agora tem um atrativo. É um turismo festivo. É um turismo festivo, né? Isso mudou, já deu uma cara nova, né? Existe já por si só o São João, que ele é muito forte, Sim. né? O São João é uma festa cultural, que ele já atrai, mas a gente precisa de outras medidas. A gente está aperfeiçoando muito a questão da Serra do Pará, mas nisso tudo, Alan, a gente precisa de algumas estruturas ainda. A gente precisa de um suporte maior na questão da rede hoteleira. Né? A gente precisa de um suporte melhor ainda na questão da gastronomia, que já melhorou muito. A gente tem muitos hotéis e dormitórios, mas não é suficiente, né? Não é. Não é. E Quando alguém me pergunta, eu tenho dificuldade. Juro a você assim, onde me hospedar? Eu... Pois é. cri. Então, a gente está lutando para vir um hotel para cá, de grande porte. Né? Tá faltando alguns detalhes, né? E até eu sugiro Alan aqui, que é um grande empresário. Eu não ia falar nada não, mas o Alto Hotel... O Alto Hotel tá chegando. Eu acho que é uma porta. Tô brincando, Né? Rizzo, pelo amor de Deus. Uma porta Sim. para quem é empresário, que gosta de investir, né? É um bom segmento. É um bom segmento. Então, a gente precisa de algumas estruturas, mas melhoramos muito. A gente precisa ter... Primeiro, estamos na rota, é importante. Né? Já temos o Natal Encantado, que já atrai já o turismo muito forte. A gente já tem o São João, que possui a cultura. E temos a Serra do Pará, que hoje ela está na rota também do turismo. Esse final de semana agora, a gente estava com quase 100 mulheres lá na Serra do Pará. Muito legal. Desenvolvendo uma região. Sim. Né? Porque aquele povo não tinha perspectiva de nada. Né? Já tem até uma pousada no Pará. E aí o camarada comercializa seu restaurante, vende sua comida, né? Tem a galinha de caipira, tem o bode, né? Tem a carne assada, tem a buchada, que é muito bom, que eu gosto muito. Então, isso é importante. Mas a gente precisa melhorar ainda. Agora precisa incentivar os empresários que possam investir na questão da parte gastronômica, que melhoramos, e na parte de hotelaria, para a gente mostrar para as pessoas que não só é o turismo econômico. Existem outras formas de turismo aqui também em Santa Cruz. Né? Como anda, Marcelina, assim, essa parceria, secretarias e as entidades, né? Como você falou no início aí, a parceria com a CDL, mas nós temos também uma entidade também importante como a ASCAP, né? As Conte, que está ligada diretamente no desenvolvimento econômico. Como anda essa parceria com essas principais entidades? Primeiro, a gente tentou quebrar uma barreira que existia. Certo? Eu acho que essas entidades são fundamentais para a cidade. Aí a gente envolve a Moda Center, né? Altas horas. Então, a gente tentou quebrar, que a gente tem que pensar em Santa Cruz. E a gente se aproximou muito. CDL, ASCAP, o próprio Moda Center e Altas Horas. Porque a gente precisa pensar como um todo.
A parte política, ela é a cada 2 anos, a cada 4 anos, cada um tem sua opinião política e a gente respeita a democracia. Mas a gente precisa nunca se afastar um do outro, porque todos precisam do outro. Quando a gente faz o principal objetivo, ele não é político, né? político, Ele não é. Não é. E principalmente com essas entidades. E a gente está tentando aproximar. Né? O Natal agora, o CDL participa muito com a gente. E eu quero dar um alô aqui para Bruno. Um abraço para Bruno. Porque realmente ele tem esse cuidado e é um dos caras que eu respeito muito em relação. Fala de empreendedorismo, eu tenho um respeito muito grande por ele. Nos aproximamos da ASCAP, inclusive queremos fechar umas parcerias com a Agência de Desenvolvimento, com a própria ASCAP. A Asconto já é próxima da gente, até porque eu sou contabilista também. E a gente é muito próximo. Moda Center, portas abertas. Né? A gente nunca teve dificuldade de discutir com o Moda Center. Existe uma barreira muito grande aí. Mas da parte nossa, do prefeito, não existe. A gente conversa, dialoga, faz eventos juntos, promove eventos juntos, faz reunião juntos, porque isso é importante para a nossa cidade. Né? Parte política é depois. Agora, a parte da desenvolvimento da cidade tem que estar todos em mãos dadas. E da parte da gestão municipal não existe barreira nenhuma, porque a gente entende que essas entidades hoje são fundamentais para o desenvolvimento dessa terra, que a gente ama todo e tem que estar todo mundo junto. Você falou aí de Moda Center, de calçadão, das CAP, das Conte, da CDL. E sobre altas horas, como é essa questão? Muito boa a relação. Eles estão disponíveis para... Porque é um empreendimento que está lucrando bem. Existiu até um pessoal do Moda Center, mas rapaz, tal de agora. Veja bem, a gente como gestão municipal, a gente tem que tratar o comércio como um todo. Entendeu? Sei lá. Tem que tratar bem. O Altas Horas é um empreendedorismo que veio, uma empresa forte, uma oportunidade de emprego grande para a cidade. Eu tenho que abraçar como gestão. Sim. Tem que dar todas as oportunidades possíveis. O que depender do poder municipal, vamos fazer. Então tem que trabalhar tudo por igual. É claro que o Moda Center é o nosso coração. Não tenha dúvida. É o nosso xodó. Até porque ele é de todo, né? Ele é de todo. Ele é o condomínio, né? Então ele é de todo. Ele é o nosso xodó. É o que domina um Brasil. Agora a gente está criando uma logomarca que é o seguinte: aqui a gente veste o Brasil. É a cidade que veste o Brasil. O Moda Center veste o Brasil. Existe calçadão, existe Altas Horas, existe outras empresas que possam vir, que uma depende da outra e temos que trabalhar todos por iguais. Né? Então, estando como secretário de Desenvolvimento Econômico, temos que tratar todas as empresas como iguais, mas o Moda Center é o nosso xodó, não tenho dúvida. A gente tá chegando aqui na reta final, tem assunto passa num instante, né? Passou, foi. Ele quer se estender mais. Mas veja só, eu falei dessa questão do Altas Horas, e eu também penso dessa forma. Eu acho que é o seguinte, olha como tá ficando bonito. Eu mesmo sinto muito orgulho quando eu vou ao Moda Center e vejo que aquele entorno ali, o Curral Picado, né? Que não é mais Curral Picado, não, tem outro nome. Acho que é Bairro da Moda, né? Enfim, da Moda. Aquele setor do Bairro da Moda tá de fato se tornando, né? Nós temos o Moda Center, o Calçadão, Altas Horas, galpões a perder de vista, tem a parte da parte pública com a escola técnica, com o fórum, com a UPA e tudo mais, e aquele setor ali se desenvolvendo. Que venham outras marcas. Você vê o quanto aquele atacado ali, né? O novo, né? O novo e o atacadão. Quanto eles não deram oportunidade de emprego para essas pessoas. E você, quando você vê essas grandes empresas chegando, você entende que a cidade está desenvolvendo. Está desenvolvendo, né? Você já é com outro aspecto, né? Você fica orgulhoso, rapaz. Quando você está entrando, vê uma empresa chegando e outras empresas, né? O pessoal agora está querendo construir ali na entrada da cidade, algumas transportadoras que já estão construindo, não acredito que até a Arnaldo vai construir algumas coisas por lá também. Isso é muito bom. Sim. Né? Porque a gente vê que a cidade está crescendo, tem alguém investindo nessa cidade. E isso é fundamental. Agora, sabe o que eu espero, sinceramente? É uma crítica necessária. Que a atual governadora, Raquel Lira, que inclusive não votei, não simpatizava, mas se ela terminar esta duplicação desta bendita BR, o quanto isso não vai ser útil, Alan, para o arranjo regional como um todo, né? O quanto não vai ser impactante de forma positiva. Porque eu estava fazendo as contas, acho que já são uns 15 anos que tá parada, e é péssimo. Eu estou indo e vindo de Caruaru e é frustrante quando você chega ali em Toritama e falta tão pouco, né? Tão pouco. Então eu espero, sinceramente. Veja bem, como a gente está um pouco dentro da parte pública, sim, e a gente entende o seguinte,
ela está no caminho certo. Primeiro, ela está arrumando a casa e bem arrumadinha. É claro que todo mundo quer ações rápidas. Sim. Ela entrou, está com 5 meses. É pouco. O primeiro mês de janeiro é para você sentar na cadeira. Primeiro mês pra achar a chave, quando sabe onde Isso. tava, né? Porque... Você precisa analisar tudo. Sim. Analisar todos os contratos, licitações, a equipe montar a equipe começar a conhecer a equipe que é da equipe tem que conhecer quem é o cara da mão. Aí tem a parte política também, Não, né? tem. Que é, O povo tem que entender que existe uma montagem, sim. uma engrenagem para funcionar. E eu não tenho dúvida, Mel, que ela vai ser uma grande governadora. Tomara. Porque ela está fazendo a coisa correta. E ganha todo mundo. Ela tá ali. pelo amor E de outra Deus. coisa, ela não tem, que é uma coisa importante. Eu vou dizer uma palavra aqui, talvez não seja interessante. É preso com ninguém. Uhum. Ela consegue. Nossa. Ela consegue fazer o que ela quiser. Isso dá uma liberdade dela atuar. Por exemplo, ela tem um gargalo ali em Toritama. Que se passa por dentro, se passa por fora. Tu acha que ela, se ela disser pra fazer assim, alguém vai impedir? Porque eu acho que na cabeça dela ela já decidiu ali. Uhum. Porque o grande problema ali, além de alguma questão política, né, Estado, governo federal e tudo, que se criou toda essa polêmica, existia um gargalo muito grande que é a Toritama. E ninguém comenta isso. Porque Toritama queria que passasse por dentro, existia um projeto que passava por fora, e Toritama bateu o pé e disse que não faz. E aí ficou um assunto que ninguém comentava. Ninguém comentava, mas a verdade é essa. Aí interrompeu no primeiro, já mandato do governador Eduardo Campos Neto, já deu uma bronca. Então ninguém mexe. Aí deputado A, B, C entra, aquela história que não me interessa. Sei que travou. Mas pela governadora agora, quais as amarras que elas têm aqui? Que ela tem? Para ela dizer, eu quero que faça assim. E eu acho. Acabou. E quero crer que ela vá optar pelo que seja mais viável, né? Viável. Como é que tá o projeto? É assim, é para fazer, vai lá. É fazer por dentro, então faz por dentro. Ou alguém achando bom ou ruim, faz por dentro. É para fazer por fora, faz. Ou alguém achando ruim ou bom. E eu acho que nesse contexto o prefeito de Toritama não vai dizer nada, porque por dentro ou por fora, E de mesmo todo que jeito, diga- mas de todo jeito, pra Toritama vai ser maravilhoso. Pois é, mesmo que diga, ela não vai. Entendeu? Ela não Outra vai saber coisa, isso. Vocês lembram que Vitória, ele passava na duplicação, eu sou do tempo ainda que ia para Recife sem Sei, duplicação. não é da minha época, não. E você teve uma polêmica grande quando foi, né? E Vitória cresceu do mesmo jeito, né? Vitória hoje muito. cresceu da mesma forma. Então não. Acho que o governo ia ficar esperando o tempo todinho ali uma decisão de questão local e reunião. Faz reunião com o deputado, faz uma audiência pública, o povo não quer. Então, tem determinadas decisões que têm que ser tomadas. E eu não tenho dúvida que essa estrada, essa BR vai sair. Certo? Eu espero. Pelo que ela está montando. Certo? E o secretariado que ela está montando. Eu tive o prazer de destravar algumas obras com Simone Benevides. Inclusive a central de feiras junto com o prefeito Fábio Aragão. É acima da média, secretária. Eu conheço. Ela é acima da média, Mel, que é impressionante. Né? A desenvoltura dela, como lidar com as situações, como ter informações. Inclusive, né? no começo da montagem da equipe, a Raquel passou até por algumas críticas e eu concordo com ela, de ter que alocar políticos. Ela disse, não, vou montar a estrutura com técnicos que sejam capacitados para isso. E aí depois o fruto vem, né? Você tá dizendo aí, eu não conheço. Não quer dizer que não monte com político também, porque existe político competente, não tenha dúvida. Sim, sim. Mas esse secretariado que ela montou, pelo menos essa que eu chego a acompanhar de perto, é muito competente. Então, isso você vê o diferencial. Quando você conversa com pessoa que tem conhecimento, você diz, rapaz, isso aí é fora de série. Né? Então, se continuar do jeito que ela vem, certo? Eu não tenho dúvida que ela vai fazer essas obras, trazer água aqui para Santa Cruz, né? Que falta pouco. Muito bom. Né? Imagina essa água aqui para Santa Cruz e essa BR concluir aí o salto que Santa Cruz não vai dar. Né? Você que tá querendo terminar, Vai, eu mas tô ainda tem querendo mais um. puxar aqui o Puxa, assunto. puxa. Deixa Meu eu... próximo compromisso é comer pizza no take daqui a pouco. Então, tá tudo certo. Rapaz, nos outros podcasts que eu assisto, tem Eita, um mêsinho lá no vem. final. Eu estou pensando na sua saúde, secretário. Ah, sim. Marcelino, o que é que a secretaria hoje ela pensa para o futuro, né? Nos próximos anos? Tem algum projeto que vocês pensam em implantar e que a gente possa estar já falando um pouco sobre isso aqui? A gente tem um projeto futuro, inclusive precisamos discutir com todas as entidades. Inclusive até o presidente Zeba me procurou esses dias, que é a questão do distrito industrial.
Isso é um projeto que a gente precisa voltar a debater ele. Não um projeto político. Sim. Até uma necessidade, né? Santa Cruz, é claro, já é um distrito industrial, por si só. Verdade. A cidade é um distrito industrial. Mas a gente precisa relocar isso aí. Certo? A gente está marcando uma reunião, Alan, com o Andrezinho, na ADEP. Quero levar todas as entidades. É bom. Certo? A gente precisa debater isso. Né? A ADEP tem condições de comprar um terreno e depois o município, em parceria, começar a dar as estruturas para a gente trabalhar em cima desse distrito industrial. E a gente precisa fazer isso para o futuro. Certo? Já pensamos em alguns locais, já analisamos alguns pontos. Né? Fizemos uma primeira reunião no ano passado com o pessoal do governo, mas aí houve mudança de governo. É importante, Andrezinho tá muito feliz com a ideia também da gente juntos construir esse projeto. E a gente vai precisar da ajuda de todos. Não é um projeto político, é um projeto para Santa Cruz do Capibaribe, que precisa da ajuda de todas as entidades, discutir, debater, porque eu acho que a gente vai dar um salto muito grande. Chegando a água, tendo um distrito industrial, eu acho que a gente dá um salto. Não só na região, mas em todo o Brasil. Também acho. Porque o nosso povo é diferenciado. Aí pode vir outras indústrias para cá. Tem uma indústria que quer vir para cá, do Colchões Castor. Sim. Quer montar uma indústria aqui. E está dependendo, me deram um tempo ao município para ver se o município consegue resolver a questão da água. Quer montar aqui, é uma política lá do sul de investir no interior de Pernambuco. Né? A gente está para fazer uma reunião em Santa Catarina, por que não montar uma indústria de tecido aqui com água? Sim. O pessoal comprar lá, por que não comprar aqui? Por que não trazer para cá essa história da Shein, que quer... Até Bruno postou. Já né, Shein é uma questão para a outra. gente debater. Ah, Entenda. Para ela vir para cá, tem que ter alguns critérios. Eu tenho que pensar no comerciante local. porque impacta diretamente. Impacta. Para ela vir para aqui, ela tem que absorver o produto daqui. Certo. Entendeu? Porque eu não posso... Ela pode absorver produto de outros locais, 40%, tantos por cento. Mas tem que cravar. Mas ela tem que cravar um percentual para comprar aqui. Sim, sim. Para ela fornecer para o Brasil todo. Beleza. Agora ela vir para aqui, como uma distribuidora, concorrer com o nosso polo de confecções e não absorver o produto daqui, não é interessante para a gente. E ainda ganhando incentivo fiscal. E ganhando incentivo fiscal. Então tem que ter todo um critério que a gente, estando como secretário, e os outros secretários do município e os prefeitos, precisamos debater o assunto. Importante isso aí. Sim. É bom vir? Vai gerar emprego, renda, vai a um centro de distribuição, beleza. Certo, mas vai absorver o produto do local, vai absorver o produto do comércio local, vai absorver o produto do calçadão, do Moda Centro, do Altas Horas. Tem que absorver esse produto e tem que ter um percentual para absorver. Eu confesso que quando eu vi com o Bruno Não é isso, Alan? Tem que ter esse cuidado, né? Para não se vir uma empresa absorver produto de fora da China ou de outro local e a gente... E prejudicar. E é um assunto que eu acho que tem que ser debatido. E assim, se for levado com essa importância, é uma coisa boa. Né? Agora, se for levado desse lado assim, não, abrir para ter a empresa, não. Eu acho que tem que debater muito. Sim. E quando saiu essa informação, muita gente criticou. Eu disse, gente, olha, peraí. Calma, né? Tem que ver de como é que ela vem. Dependendo de como ela vem, ela vai dar um salto em Santa Cruz. Sem dúvida. Né? Então, eu acho que é muito cedo para a gente dizer assim que não presta. Eu acho que tem que analisar. Absorver o produto nosso. Lógico. É mais A gente abre as portas, escancara. Abre as portas, escancara, não tem problema. Pode absorver o percentual de fora também, não tem Até problema. porque eu acho que também a gente não tem. Não tem suficiente para essa demanda, Até né? porque eles vendem muito. O último ano foi 9 bi de faturamento. Então é uma coisa fora do. Só vendo um percentual nosso já é muito bom. Deixa eu te fazer então a última pergunta. Daqui a pouco é São João. E aí, sobre essa questão de empreender, a gente quer entender como é que está o preparo da esfera pública para a questão do São João, para absolver o empreendedor que de repente pode querer começar no São João da moda um negócio novo, a oferta de um produto diferenciado. Como é que tá esses preparativos da gestão para o São João da moda? O São João ele é uma mola propulsora da nossa região. Certo. Muita gente concorda, outros não. Mas ele gira a economia. Umas pessoas me procuram hoje falando que o comércio já começa a aquecer. Existe um problema econômico desde o ano passado, né, Lá? Que o pessoal tem que entender que a questão política ela atrapalhou a parte econômica. Né? Existiu
essa questão, essa guerra política que existiu, está baixando a poeira agora. Sim. A economia ela tenta respirar a partir do segundo semestre. E isso mostra, os estudos mostram, isso já com a baixa do combustível, que a gente entende, né? Até Isso- saiu agora recentemente a política de preço de política paridade. de Já preço. mudou a Petrobras agora hoje. E aí eu acho que vai dar uma diminuída no combustível e isso ajuda muito no comércio, né? Adequar um pouco o salário, que houve uma pequena adequação, né? Porque quando se tem consumo, a economia cresce. Tem que entender isso. O governo está se preocupando em baixar a questão de IPI, está querendo criar agora talvez um carro popular junto com as fábricas de carro. Então, tudo isso é importante, independente de lado político. Viu? Eu não estou defendendo o lado Sim, político. sim. Nem a NBN está falando da economia que faz parte do nosso dia a dia. O gás de cozinha, quando baixa, é importante. Então, a gente acredita que depois, agora no São João e depois do São João, há um crescimento da economia, meu. Então, o São João em si já faz isso. Né? E a preocupação do município é isso, é gerar emprego, renda, não só a alegria junina, né? Mas a gente quer um incremento, né, para a economia aqui em torno aí de 12, 20 milhões, varia do São João, porque é poucos dias, só são 6 dias, menos dias. Então, a gente, é esse incremento que está aqui, que vai ter. Né? E, diante disso, as pessoas observando essa oportunidade desse crescimento da economia, pode sim abrir seu comércio, pode tentar abrir outra oportunidade, aí vai gerar emprego. Não só emprego, mas o comércio gira no cabeleireiro, na manicure, em quem vende perfume, quem vende roupa, na questão da comida, que o cara vem o final de semana, porque o São João daqui, eu vou ser bem sincero, não faz vergonha nenhum outro. Não, viu? a A programação. programação, eu acho que ninguém vai para fora. Eu acho que sexta, sábado e domingo vai bombar Santa Cruz. Então, todo segmento comercial vai aquecer. Sim. O que é que a gente está explorando junto com o CDL, montar uma campanha, que as pessoas possam vir para a feira já, na sexta-feira. Você possa vir, já compra sua roupa no Moda Center, calçadão, altas horas, e já fica para o São João. Agora imagina, aí tem que ter estrutura, a gastronomia tem que se aperfeiçoar, os hotéis vão ter que melhorar, tudo isso. A gente quer que as pessoas se preparem para isso. Então é uma oportunidade ímpar, né, das pessoas têm, que é o São João, que é uma coisa cultural, na questão de crescer e ter rendimento para o nosso município. Então a gente fica feliz com isso, porque ele impulsiona a economia, de certa forma, que está um pouco abalada, não só agora, mas desde do semestre do ano passado para cá. Mas eu acho que, como você falou aí, Marcelo, no segundo semestre ele tem uma tendência, né? O próprio Banco Central tem uma tendência de baixar juros, a inflação está controlada. Eu acredito que baixando os juros ajuda o varejo também. Então acho que é toda uma cadeia que vai acontecer. Um efeito dominó, né? No bom sentido. Tirar essa disparidade que é a questão de inflação, né? De consumo entre o salário e o consumo. Sim. Qual é o problema? É simples a conta. O que eu estou ganhando não está dando para mim, né, cobrir minhas despesas. Né? Aí gera inflação, aí gera um deficitário aí grande, um déficit altíssimo. Então, para a gente ter um superávit na balança fiscal, tem que ter um equilíbrio da sua despesa. Isso em casa, como em qualquer outro segmento. Né? Então, tendo esse equilíbrio aí é importante para a gente, no segundo semestre, ter a retomada da nossa economia e que continue, né? Agora daqui para frente, se Deus quiser. Muito bem. Conversamos com Marcelo Kumaru, secretário de Desenvolvimento Econômico. Agradecer, né, Alan, a disponibilidade de você estar aqui conosco hoje, trazendo aí as informações acerca da esfera pública municipal e, na verdade, até uma aula ensinando alguns pontos aí. Vou comprar umas 3 vacas para vender. Mas, brincadeira, agradecer a você mais uma vez a sua disponibilidade de estar aqui. Em outra oportunidade, a gente espera novamente receber aqui, né, para conversar Marcelino, mais. Obrigado, certo? Assim, foi muito proveitoso. Acho que a gente precisa, a Santa Cruz e região precisa saber qual é o papel da secretaria. Acho que é importante estar sendo dito isso. Colocar essas pessoas que estão na informalidade, trazer da informação. Né? Eu acho que esse é um papel importante. E o poder público ele pode trazer isso, né? Acelerar isso. E assim, quando o papo é bom, no chão a hora passa, né? Boa. E realmente passou rapidinho. O papo foi muito bom. Obrigado. E espero que quando a gente convide você novamente, você esteja aqui com a gente, que é sempre agradável conversar com você. Olha, eu que agradeço, Melk. Obrigado. Quando precisar, só é ligar. Sei disso. Certo? Bate-papo muito legal, gostei muito.
Né? Fugiu até um pouco da rotina, né? Essa é a proposta, rapaz. Né? É trazer conteúdo. Foge da rotina da correria da secretaria. Muito obrigado. E você, Alan, obrigado, cara. Primeiro, parabéns pelo empresário que você é, pelo cara que você é. A figura importante para Santa Cruz. Eu acho que são pessoas assim que a gente precisa, o município precisa. E estou à disposição da secretaria. Eu sei disso. Pode contar comigo. Pessoas empreendedoras, né? Pessoas que pensam no bem, que pensam no bem das pessoas, que pensam no pequeno. Né? E a gente observa muito isso em você. Dizer que a gestão está à disposição, nossa secretaria está à disposição do que precisar. Né? Eu acho que a gente precisa caminhar junto. Isso é importante. Quando a gente pensa na cidade que a gente ama tanto, precisamos caminhar junto. Então, parabéns pelo seu talento, né? Por cuidar dessa cidade e como empresário. E a você, Melco, muito obrigado. Parabéns pelo seu programa, muito legal. O podcast aí é o melhor do dia. Então, estou à disposição. Forte abraço a todas as pessoas que estão nos assistindo. E dizer que é sempre bom a gente falar de Santa Cruz. A terra que eu amo, a terra que eu gosto. E a terra que a gente tenta fazer o melhor por ela. Muito bem, brigadão. Alan, até semana que vem. Até semana que vem, amigo. Falando de empreendedorismo. Pois é, tecnologia. Vamos lá. De tecnologia. Semana que vem tá imperdível. Agradecer a você que esteve conosco até agora e mandar um abraço para você que também está assistindo aí depois, né? Já que a gente vai ficar, sempre reverbera depois, as pessoas assistem no YouTube depois e também no Spotify. Que Deus abençoe que nos próximos dias nós trabalhemos apenas bons sentimentos e boas vibrações em nossos corações. Um cheiro, até a próxima e lembre, se você não consegue se amar, como é que você pode amar outra pessoa? Tchau. Encerramos por aqui o melhor do dia. Até a próxima e que Deus abençoe a todos.